Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, em matéria de confiança, eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro confiava mais no engenheiro Sócrates e no Dr. Teixeira dos Santos. Nós já sabemos. Eu confio mais no Dr. Pedro Passos Coelho e na Dra. Maria Luísa Albuquerque, que trouxeram transparência à Caixa Geral de Depósitos e foram detectar aquilo que estava escondido na Caixa Geral de Depósitos. Isso só foi possível a partir de 2012, Sr. Primeiro-Ministro. Mais de 5 mil milhões de euros de imparidades que foram para o balanço e que estavam escondidas na Caixa Geral de Depósitos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, nós já percebemos, o Sr. Primeiro-Ministro não quer prestar os esclarecimentos que são devidos ao país. E eu quero lhe dizer, nós no PSD entendemos que os portugueses têm direito à verdade. Os portugueses que nós aqui também representamos têm direito a saber o que é que se passou na Caixa Geral de Depósitos e porquê estas necessidades de hoje. É muito dinheiro, Sr. Primeiro-Ministro. Temos de compreender muito bem como é que a Caixa chegou a esta situação e, por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu quero aqui anunciar de forma clara e solene: vai haver uma comissão de inquérito para analisar no Parlamento toda esta situação e a sua evolução. Os parlamentares do PSD, pelo menos, vão requerer, nos termos da lei, a constituição imediata e obrigatória de uma comissão de inquérito que possa aferir e apurar responsabilidades de governos e de administrações. O Sr. Ministro das Finanças está a dizer que não, é capaz de não estar interessado, mas olhe que o país está muito interessado em saber a verdade sobre a Caixa Geral de Depósitos. Sr. Primeiro-Ministro, uma última questão antes de terminar. O Parlamento debateu na última sexta-feira aqui a possibilidade da aplicação de sanções a Portugal por parte da União Europeia. Nós temos uma posição muito clara sobre isso. Não há razão objetiva para haver aplicação de sanções a Portugal. Portugal teve um dos melhores comportamentos na redução do déficit. Portugal teve um dos melhores comportamentos da União Europeia na redução do déficit estrutural e mesmo do déficit primário estrutural. Estamos na vanguarda daqueles que na União Europeia fizeram um esforço de consolidação orçamental. O Sr. Primeiro-Ministro é detentor de toda a informação. Esgotou o seu tempo, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro tem todos os argumentos para evitar, junto das instâncias europeias, a aplicação de sanções, mesmo que simbólicas. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, se houver alguma aplicação de sanções a Portugal, isso vai-se dever à forma incompetente como o Sr. Primeiro-Ministro pode fazer esta negociação com a União Europeia. Não é por falta de argumentos. Pode ser, quando muito, porque o Sr. Primeiro-Ministro e o Partido Socialista, acorrentado ao Bloco de Esquerda e ao PCP, têm muita dificuldade em dizer na União Europeia que o país cumpriu. E é que por ter cumprido, independentemente do governo que estava em funções, que essas sanções não devem ser aplicadas. E o mesmo se diga já agora, Sr. Primeiro-Ministro, relativamente a medidas adicionais. No que toca a 2015, não há nenhuma hipótese de responsabilização relativamente à necessidade de haver um plano B ou medidas adicionais de consolidação orçamental. Isso está apenas e só nas suas mãos e do seu governo. E por isso o país sabe, se houver sanções, a responsabilidade é do governo e do Primeiro-Ministro, e se houver medidas adicionais, a responsabilidade também é do governo e do Primeiro-Ministro. E naturalmente de todos aqueles que no Parlamento o apoiam. Muito obrigado.